Olá, bom dia a todos e a todas. Sou Ricardo Bonfim, responsável por economia circular na Enel Brasil. Gostaria de dar boas-vindas a vocês em nosso evento. Também aproveito para agradecer aos nossos parceiros e palestrantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e da Exchange for Change Brasil. E ainda agradeço a presença do secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, e da coordenadora de Mudanças Climáticas da Secretaria de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, Tatiana Castelo Branco. É muito importante termos representantes do poder público engajados com um assunto tão relevante e essencial para toda a sociedade. Bom, hoje falaremos sobre uma nova economia e como ela pode impulsionar a descarbonização nas grandes cidades. As mudanças de temperaturas e o aumento dos eventos climáticos críticos reforçam o alerta global sobre a emergência climática. E antes a gente falava sobre Rio 40 graus, hoje já chegamos à sensação térmica de 58,3 graus em Santa Cruz, na zona oeste aqui do Rio. Bom, esse contexto demanda muito diálogo e colaboração, mas não é uma particularidade brasileira. Por isso a Enel tem promovido nas principais capitais onde o grupo está presente, como Bogotá, Santiago, Lima, Buenos Aires, entre outras, estudos sobre descarbonização e circularidade. Cada localidade é analisada de acordo com as suas particularidades, seus dados e instituições locais, mas com o mesmo objetivo: ampliar o diálogo entre setor privado, público e toda a sociedade para que juntos possamos buscar ações concretas para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Bom, para analisar o caso brasileiro, a Enel envolveu duas instituições de referência: o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e a Exchange for Change Brasil. E hoje temos o prazer de apresentar nesse evento o documento Economia Circular, Cidades do Futuro e Descarbonização, estudo diagnóstico das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, que traz um diagnóstico sobre os planos de ações climáticas dos municípios do Rio e de São Paulo, mas com foco numa abordagem sobre a economia circular, ou seja, um estudo inovador e muito útil e necessário para a sociedade. Nessa análise, temos alguns pontos chaves e dentre eles, a colaboração para desenvolver a circularidade como um motor da sustentabilidade nas cidades, gerando oportunidades entre os diferentes setores, combinando com um forte processo de governança. Bom, a gente vai partir agora, então, para aprofundarmos esse diálogo e as possibilidades dentre esses estudos. Vocês também podem participar fazendo perguntas por nossas plataformas. No final, a gente vai fazer um bloco com todos os palestrantes podendo responder. Para começar o nosso evento, eu vou passar a palavra para a Márcia Massotti, que é responsável por sustentabilidade na Enel Brasil. Bom dia, Márcia. Olá, Ricardo, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você, Ricardo, e com os demais palestrantes, com todas as pessoas que estão conectadas, fazendo o lançamento desse estudo, né? A verdade é que a Enel já vem há algum tempo fazendo esse trabalho de tentar unir todos os players, os stakeholders que de fato são relevantes para a gente avançar com as agendas que a gente considera que são, de fato, agendas inovadoras e relevantes para a gente, de fato, conseguir fazer a transição energética, desde que, de fato, ela seja justa, né? Eu trouxe alguns slides para compartilhar com vocês, e a ideia aqui, de fato, é mostrar, né, que o objetivo da gente em fazer esse estudo, você pode passar para o próximo slide, é colocar as cidades no centro do protagonismo nessa transição energética. A gente entende a transição, de fato, né, como sendo uma transição energética justa, e a gente trabalha com 4 pilares que para a gente são fundamentais. O primeiro, que é a descarbonização, né? Hoje a Enel, toda a geração de energia da Enel aqui no Brasil já é 100% renovável, e desde que essa energia seja de fato 100% renovável, a gente acredita muito no processo da eletrificação. A gente acredita, né, que a eletrificação ela vai trazer aí essa transição energética
voltada para uma economia limpa, para uma economia verde. A gente acredita também no tema da digitalização como um avanço de inovação. Temos os medidores inteligentes, por exemplo, que é uma forma de digitalização do setor elétrico. Se vocês forem pensar o setor elétrico de 40 anos atrás e o setor elétrico de hoje, ele é muito parecido, né? E a gente trazendo aí esses medidores inteligentes e digitais que vão trazer inovação no sentido da logística, da qualidade do serviço, todos os serviços podendo acontecer de forma remota, ajudando muito aí no avanço de qualidade de serviço, na redução das emissões de gases pelo tema da logística. Então, quão de fato esse pilar também é importante. E o tema da urbanização. A gente sabe que hoje, né, as grandes cidades, elas são responsáveis por grande parte das emissões. As pessoas vivem hoje em grandes cidades, a ideia é que passam a viver cada vez mais em grandes cidades. Então, a gente acredita na economia circular como, de fato, um acelerador desse crescimento e da transição energética justa. A gente trabalha nesses pilares todos, entendendo que, depois de trabalhar nesses pilares, a consequência disso vai ser uma criação de valor sustentável a longo prazo, não só para a empresa, mas para todos os stakeholders envolvidos nesse processo de transição energética, colocando, obviamente, o cliente no centro. Próximo slide. Aqui a gente fala um pouco da nossa estratégia de sustentabilidade, né? A gente coloca, de fato, a sustentabilidade no centro da nossa estratégia de negócio. E o que quer dizer isso, né? Que tudo que a gente pensa para o nosso negócio, seja ele um negócio inovador, ele tem a ver com sustentabilidade. A gente pensa nos parâmetros de sustentabilidade quando a gente pensa no novo produto e no novo serviço. E daí a gente tem alguns pilares que são fundamentais para isso, como a nossa ambição Net Zero, que hoje a gente antecipou para 2040, e para isso a gente pensa em eletrificação, colocando o cliente no centro. A gente pensa nas nossas pessoas, e quando a gente fala de pessoas, são os nossos colaboradores, a nossa sociedade, os nossos fornecedores, a natureza, todos os fundamentos de sustentabilidade envolvidos aí, a gente fala de saúde e segurança, direitos humanos, governança e transparência, e todo o tema de aceleradores de crescimento, aí a gente fala de inovação, digitalização e de economia circular, trabalhando para que todos esses pilares de sustentabilidade, para que essa estratégia de sustentabilidade ela aconteça de uma forma mais rápida, mais acelerada. Próximo, por favor. A gente aqui, né, eu trago um pouco desse conceito de como a gente trabalha a economia circular dentro dos nossos negócios. A gente vê muito, né, na nossa escola de economia circular, que já formou centenas de pessoas aqui dentro da empresa, e quando a gente fala também de stakeholders externos, milhares de pessoas, a gente vê muito. Quando a gente coloca o conceito de economia circular, fala-se muito ainda, né, em reciclagem, mas a gente trabalha nos pilares de economia, no conceito de uma forma muito mais ampla, em todos os pilares, de fato, do tema da economia circular. E o que isso quer dizer? Que a gente trabalha de uma forma através de modelos de negócios. Esses modelos são a projeção sem resíduos e sem poluição, a manutenção de produtos e materiais em uso, né, até o momento que, de fato, eles precisam, né, ser colocados ou na reciclagem ou, de fato, eles precisam ser excluídos do uso, e a regeneração de sistemas naturais. E aí a gente coloca os 5 pilares de economia circular dentro do nosso modelo de negócio, do início até o final da nossa cadeia. A gente está falando de insumos circulares, da extensão da vida útil, do compartilhamento. Tem um dado que é muito, que nos chama sempre muito atenção quando a gente fala de economia circular, que um carro ele fica em uso apenas 8% do seu tempo, 92% do carro, do tempo de uso do carro estacionado, né? Como utilizar melhor, né, os produtos, como utilizar melhor os serviços, né? Então, entender como que a gente, como uma empresa de energia, pode se colocar aí
também falando de compartilhamento, né? Produto como um serviço e os novos ciclos de vida desses produtos que a gente tem à disposição e tem à venda dos nossos clientes. Próximo slide, por favor. E aqui, falando um pouco, né, dessa forma de transição que a gente está trabalhando. A gente trabalha numa rota de transição, né? A gente entende que, de fato, existe um caminho entre a economia linear, que a maior parte dos negócios usa hoje, para uma economia circular. E a gente entende que essa rota é uma rota de colaboração. Existe uma agenda, né, das Nações Unidas, a gente entende que esse modelo está totalmente alinhado com a Agenda 2030 do Pacto Global das Nações Unidas. A gente quer garantir uma maior qualidade de vida, um acesso às oportunidades para toda a sociedade, e a gente repensa essa cidade, né? Quando a gente fala de economia circular, a gente quer repensar essa cidade rumo a essa transição justa. A gente vê o ODS 17, que é o ODS de parceria, totalmente alinhado com essa agenda e com essa temática de economia circular. A gente acredita que essas grandes cidades, de fato, são centrais nesse processo. Eles já demandam hoje a maior parte da energia que é consumida no mundo, né? E concentra a maior parte da população. Então, de fato, essa forma, né? Nessa forma, as estratégias de sustentabilidade, elas estão totalmente conectadas com esse elemento-chave para as cidades nesse processo. Então, a gente quer, de fato, nos colocar como parte desse movimento. A gente sabe que sozinhos a gente não vai fazer, então a gente, de fato, quer envolver cada vez mais stakeholders, não só do setor público, mas também do setor privado. A gente acha que a gente, fazendo esse movimento, participando de todos esses movimentos, a gente pode colaborar através de estudos como esse e de ações práticas que a gente tem hoje dentro da nossa empresa, através dos nossos projetos de sustentabilidade, para que essas cidades sejam, de fato, um novo modelo de desenvolvimento que vai ser implementado aqui no Brasil e, como o Ricardo comentou, em outros países. A gente entende que os modelos implementados também em outros países podem servir de exemplos para a gente, que a gente pode servir de exemplo para esses outros países, e a ideia aqui é, de fato, se colocar à disposição da sociedade para que esse movimento possa se tornar cada vez mais potente. Obrigada, pessoal. Obrigado, Márcia. Foram fundamentais esses pontos que você falou, principalmente quando coloca a sustentabilidade, a circularidade como parte da estratégia do grupo, né? Então, a gente está pensando no longo prazo, e esse longo prazo ele precisa, né, fazer uma transição energética cada vez mais justa e, principalmente, criando ambientes de colaboração entre diferentes setores. Muito obrigado. E pensando nessa ótica de colaboração, e justamente, né, planejamento e visão, é fundamental que a gente tenha a oportunidade de dialogar com o poder público. E, pensando nessa ótica, convidamos tanto a Secretaria de São Paulo quanto do Rio para que a gente possa fazer um diálogo. E, iniciando primeiro por São Paulo, onde eu convido o Dr. Pinheiro Pedro, secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, para que a gente possa conhecer um pouco sobre a visão de São Paulo com relação à sua estratégia frente ao combate às mudanças climáticas. Olá, bom dia, secretário. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui com você, Ricardo. Muito bom estar nesse evento da Enel. Queria, em seu nome, agradecer todos os demais participantes do evento, né? A questão relacionada às mudanças climáticas e às circularidades, né, da nossa economia sustentável, ela é essencial para o município de São Paulo. Afinal, nosso município não é qualquer município, né? Nós somos o terceiro orçamento do país e o PIB nosso equivale a 3,5 vezes o PIB do Chile, que é um país vizinho nosso aqui da América. Então, pensando nisso, nós estabelecemos em nosso município, na organização da nossa administração executiva, uma secretaria específica para o trato das questões climáticas. Um sistema de governança como esse é inédito, inclusive no continente americano.
nós temos 4 exemplos apenas em todo o continente. O secretário do Clima nos Estados Unidos da América, o ministro de Câmbio Climático na província de Misiones, Argentina, o secretário de Mudanças Climáticas em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e nós aqui em São Paulo. Qual a diferença importante de nós termos isso em mente? É que a nossa função principal é a inserção do vetor climático e da mudança no clima nos processos decisórios da administração municipal. Não é por outro motivo que a nossa Secretaria Executiva se insere no gabinete do prefeito Ricardo Nunes, hoje no município de São Paulo. Posto isso, nossas atividades têm se concentrado, obviamente, no trabalho de articulação e coordenação dos processos de descarbonização, resiliência e adaptação, né, às questões e às mudanças do clima para a cidade de São Paulo. Obviamente, este processo se insere em ações muito importantes no campo da melhoria e da otimização do controle territorial na cidade de São Paulo e dos processos econômicos, os quais devem ter nossa atenção em vista da meta de descarbonização da cidade. Estamos absolutamente inseridos nas metas já estabelecidas pela governança nacional brasileira, né, junto à Organização das Nações Unidas. Portanto, temos um plano climático que tem por princípio e por objetivo estratégico atingir o net zero até 2050. Mas é óbvio que nós precisamos pensar e estarmos atentos às circularidades, né? Nós aqui estabelecemos pelo menos 3 loopings, né, muito importantes de caráter econômico, com os quais tratamos em nossa secretaria, na administração do município de São Paulo: resíduos, água e energia. Obviamente, isso envolve a questão da mobilidade, da frota, da climatização de ambientes e também da arborização. Isso está absolutamente integrado. Nós não podemos trabalhar, obviamente, com essas questões separadamente, mas temos trabalhado de maneira integrada. A Enel tem sido uma parceira nossa no município de São Paulo, afinal, é nossa concessionária de distribuição de energia. Portanto, as metas traçadas para a descarbonização, principalmente da nossa frota concessionada na cidade de São Paulo, estão vinculadas ao fornecimento de uma energia cuja circularidade aponta para uma matriz mais limpa também. É nesse ponto que nós temos uma profunda interligação com os princípios já estabelecidos aqui pela Enel, né, pela nossa querida amiga Márcia, que já me antecedeu, né? Temos a maior frota concessionada de ônibus do mundo, 14.300 ônibus, dos quais 12.500 circulam 24 horas por dia na cidade de São Paulo. Uma cidade que hoje possui 8 milhões de veículos registrados no município. Portanto, há uma preocupação muito grande, não só com as emissões desta frota, mas também com as demais frotas de interesse público na cidade, quais sejam táxis, aplicativos, vans de transporte escolar, os caminhões de frete, os buques, enfim, toda a frota concessionada, permissionária e autorizada no município de São Paulo. Não é tarefa fácil, é uma tarefa complexa que envolve absolutamente todas as secretarias envolvidas em nosso município. O nosso plano climático, ele estabelece 5 linhas estratégicas bem claras. Obviamente estão lá a descarbonização, a adaptação, a resiliência, mas também a preservação do bioma onde estamos inseridos, que é o de Mata Atlântica, e a geração de emprego e renda. Posto isso, nós temos 43 tarefas que estamos controlando quanto ao seu cumprimento desta secretaria, junto às secretarias líderes estabelecidas para o cumprimento e execução desses objetivos. Um volume de atribuições que nos foi passado e que mostra
a preocupação que a cidade de São Paulo tem hoje com a questão relacionada à mudança do clima, um fenômeno sobre o qual temos algum tipo de possibilidade de intervir, né, beneficamente, mas para os quais devemos estar preparados para resistirmos por conta das ações cada vez mais extremas que estamos sentindo hoje no planeta e principalmente nos centros urbanos. Eram essas considerações que eu queria postar aqui para vocês, né? E estou aqui à inteira disposição da Enel, deste evento aqui, para esclarecimento de quaisquer outras questões. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço. Obrigado, secretário. Foi uma explanação muito interessante. Começou falando sobre como é inovadora, né, e como a inovação é necessária para o combate às mudanças climáticas. Depois a questão, principalmente, né, do impacto que São Paulo tem, ou seja, que as grandes cidades possuem quando a gente fala sobre qualquer estratégia de descarbonização e circularidade. E a perspectiva também, que é muito importante e está correlacionada com o que a gente pensa e acredita como ação, é a lógica de integração, né? Pensar esses temas sem uma visão integrada é completamente equivocado. Então, muito interessante seus dados e a sua fala. Obrigado por sua contribuição. Vou aproveitar, então, para que a gente possa pensar esses temas sobre a perspectiva de outra grande cidade, né? Quando a gente fala de Rio e São Paulo, a gente está falando, de fato, de um impacto bastante forte sobre a perspectiva de descarbonização. A cidade do Rio, ela tem, de fato, também muitas oportunidades para que a gente tenha o diálogo sobre clima e circularidade a ser apresentado. Por isso, convido Tatiana Castelo Branco, coordenadora de mudanças climáticas da Secretaria do Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, para que possa também nos apresentar como a Secretaria, aqui no Rio, tem trabalhado e pensado sobre essas perspectivas. Bom dia, Tatiana. Muito bem-vinda. Bom dia, Ricardo. Obrigada aí pelas boas-vindas. Queria agradecer a Enel pelo evento, por juntar tanta gente boa falando de economia circular, que é um tema tão urgente, e de falar de descarbonização e de cidade do futuro, que é a cidade do futuro onde a gente tem que pensar no presente. As cidades são do presente, 2030 é logo ali. A gente já está chegando no primeiro marco mais importante, mas se a nossa ação não for hoje, a gente não vai conseguir chegar nem nos marcos de 2030, quiçá nos de 2050. Queria saudar aí também o secretário de Clima de São Paulo. Muito bom compartilhar essa mesa aqui virtual com você. Queria mandar aqui uma saudação da secretária Tainá de Paula, secretária de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, que não pôde estar presente. Estou aqui representando a nossa secretaria e reforçar aí a mudança do nome da secretaria, de Ambiente e Clima, então, para reforçar como a pauta de mudanças climáticas, o enfrentamento às mudanças climáticas é cada vez mais central para a cidade do Rio de Janeiro. E aproveitando que eu estou dividindo essa mesa aqui com São Paulo, falar da Mata Atlântica, né, que é o bioma que a gente divide. O secretário mencionou isso, eu queria só falar um pouco da Mata Atlântica. São mais de 22 mil espécies de fauna e flora, ocupa 13% do território brasileiro, mas hoje em dia a gente só tem 27% da cobertura vegetal inicial, né, original. Os recursos hídricos nessa área abastecem 70% da população brasileira, então a gente tem que olhar para a proteção da Mata Atlântica não só como proteção de um bioma, de uma biodiversidade, mas também como proteção de recursos hídricos. E falar que a gente aqui está com as 3 maiores florestas urbanas do mundo. Então, 2 estão aqui no Rio, né, o Parque da Pedra Branca e a Floresta da Tijuca, e uma em São Paulo, o Parque da Cantareira. Então, a gente tem muita coisa para trocar aqui nessas experiências de grandes cidades que estão inseridas no bioma Mata Atlântica. Os estudos, né, que têm sido feitos sobre emissões de gases de efeito estufa colocam que os principais setores de emissão no Rio de Janeiro são de transporte e de energia estacionária, dá 35% para cada um desses setores, mais ou menos, das emissões de gases de efeito estufa na cidade. Aí chega no setor de resíduos, dá 16%, né, das emissões da cidade. Parece pouco, perto dos outros 70% em 2 outros setores, mas o Rio é a cidade com mais emissão no setor de resíduos do Brasil. Rio e São Paulo são as únicas cidades fora da Amazônia e fora do Cerrado
no top 10 de emissões de gás de efeito estufa totais, e o Rio lidera o ranking de resíduos. Então, isso é um desafio, mas é um espaço que a gente tem aí de melhora das políticas públicas da cidade para realmente avançar na descarbonização e avançar no enfrentamento às mudanças climáticas. A gente aqui na cidade tem o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, e, enfim, é um programa muito extenso, muito compreensivo de todas as áreas da administração pública, e eu vou focar aqui um pouco nas ações climáticas específicas, né, do tema. Então, eu destacaria, não vou me alongar, porque o documento é realmente muito extenso, mas eu recomendo que quem tiver oportunidade que acesse. Vou destacar a redução de 20% dos gases de efeito estufa até 2030 e neutralização até 2050. O número de 3% da frota total com veículos não emissores ou pouco emissores até 2030. Hoje em dia a gente tem 0,3%, então seria aumentar 10 vezes isso aí, essa proporção. E até 2030 substituir 20% da frota de ônibus por veículos não emissores. Então, a gente tem aí metas bastante ambiciosas até 2030, que, novamente, né, parece que a gente fala, quando a gente tem esse debate climático, tudo é muito lá na frente, 2050, mas 2030 está muito perto, assim, são 7 anos que passam voando, e a gente tem urgência realmente em ter ações. Poderia falar também da melhoria da qualidade do ar, que impacta na questão da saúde, então um paralelo entre a questão climática e a questão da saúde pública. Zona de baixa emissão, a gente tem o projeto do Distrito de Baixa Emissão, que é ali no perímetro do centro da cidade, que é para ser um projeto piloto, para a gente em algum momento expandir para toda a cidade, porque a gente quer neutralizar a cidade toda, mas a gente entende que, enfim, é um processo, então a gente começa com esse projeto piloto. A gente quer ter 40% dos empregos formais verdes até 2030, que é uma meta também bastante ambiciosa, considerando que em 2018 essa porcentagem era de 9%. Isso sem contar o avanço das áreas de reflorestamento e de unidades de conservação. Hoje em dia a gente tem 67 unidades de conservação aqui na cidade, mas a gente quer aumentar a área protegida e quer reflorestar mais hectares de Mata Atlântica, porque, como eu falei no início da minha fala, a Mata Atlântica é um bioma muito importante. E aí, né, dei esse panorama um pouco do plano de desenvolvimento da cidade, desenvolvimento sustentável da cidade, mas eu queria falar um pouco da ação da Secretaria de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro. A gente tem alguns programas históricos já, que tem 30 anos de desenvolvimento e que tem uma ação muito importante no dia a dia da população carioca. Então, mutirões de reflorestamento, né, no Refloresta Rio, as hortas cariocas, o programa de educação ambiental, e aí o Guardiões dos Rios, que aqui em Alagamentos é um problema frequente, e os inventários de emissões de gás de efeito estufa, que a gente faz há muitos anos já, e que desde 2017 é feito por outro setor da prefeitura, o setor de dados e informações da prefeitura, o IPP, mas com uma parceria muito grande da Secretaria de Ambiente e Clima, porque, claro, é o tema central, um dos temas centrais para a gente. E além desses programas continuados que já são bastante robustos e que colocam a Secretaria de Ambiente e Clima como realmente protagonista da preservação ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas na cidade, a gente tem novos programas que a gente está iniciando aqui na nova gestão, que visam reforçar esse papel de vanguarda do Rio de Janeiro na ação de governos subnacionais contra as mudanças climáticas e que visa basicamente melhorar a vida da população carioca e, claro, dar as contribuições da cidade do Rio de Janeiro às NDCs, às contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, para que a gente possa realmente cumprir o que os acordos internacionais de ambiente e clima definem. Então, entre esses novos projetos, eu citaria o projeto Guardiães das Matas, que além de gerar preservação das matas em territórios, gera inclusão das mulheres, líderes comunitárias, e gera renda para essas mulheres.
é um programa que a gente já lançou. O programa Fábricas Verdes, agora são programas que a gente vai lançar esse ano, né? O programa Fábrica Verde, que visa fazer upcycling de 3 tipos de lixo muito importantes, que tem desafios específicos no seu manejo: óleo, lixo eletrônico e lixo têxtil. As praças da primeira infância, entendendo que espaços verdes, espaços coletivos, espaços comunitários são importantes tanto para o lazer quanto para a educação ambiental da população, e que o futuro está nas mãos de todo mundo, não adianta a gente colocar só na juventude, não. Mas que é muito importante a gente formar as próximas gerações de cidadãos cariocas já com uma consciência ambiental e climática. Então, as praças da primeira infância como esse espaço de lazer, de aprendizado, enfim, uma atuação bastante holística. Os guardiões dos ralos e mangues, entendendo que mangue também ali é um microbioma muito importante da cidade do Rio de Janeiro, e os ralos também naquela lógica do enfrentamento às inundações na cidade, e o Cada Favela Uma Floresta, que é um programa também bastante holístico, que entende as favelas como portas de entrada para as unidades de conservação, como espaços de proteção ambiental e de tecnologias sociais para a ação ambiental e climática. Então, a gente coloca ali o meio ambiente, a questão ambiental e climática, no centro do debate de urbanização de favelas. E, em volta de tudo isso, de todos esses programas, de todas essas políticas, a gente coloca a população, a gente coloca as pessoas, porque a gente entende que o enfrentamento às injustiças climáticas é também uma parte do enfrentamento às injustiças sociais, é também parte do enfrentamento às desigualdades. Então, a gente entende que pensar uma cidade do futuro é fazer uma ação no presente e é colocar as pessoas no centro da ação ambiental e climática. Então, queria, enfim, agradecer mais uma vez a Enel e a todas as pessoas da organização, todas as pessoas que estão nos assistindo, e passar aí de volta para o Ricardo, e qualquer coisa a gente conversa aí no final. Obrigada, Ricardo. Nós que agradecemos, Tatiana. Foi, de fato, um passeio por todos os modelos de negócio que a Márcia apresentou no início, a sua fala, começando com a parte tanto do projeto, né, a perspectiva de planejamento, até a parte de regeneração de sistemas naturais. Então, para a gente foi muito interessante lhe ouvir sobre isso. E um outro elemento que eu trago também que eu gostaria de sublinhar é a participação das pessoas, né? Muitas vezes a gente foca a discussão sobre mudança climática ou mesmo circularidade em questões de tecnologia, né? Ou mesmo na parte das relações financeiras e econômicas de algum projeto. Mas, para mudarmos o modelo econômico, a gente também começa mudando a forma pela qual as pessoas enxergam a sociedade, principalmente como enxergam os modelos econômicos. Então, a saída do modelo linear para o modelo circular passa, como você muito bem colocou, por uma nova forma de pensarmos a sociedade e estruturarmos nossos projetos. Muito obrigado por sua fala e a participação aqui. Daqui a pouco a gente volta a se falar, então, no bloco de perguntas. Obrigado. Bom, dando sequência aqui, a gente vai passar justamente para o ponto-chave do encontro de hoje, que é a apresentação do estudo que foi promovido pela Enel em parceria com o IPT e Exchange for Change Brasil. Ou seja, vamos falar sobre a apresentação dos resultados do estudo de descarbonização e cidades circulares. No próximo slide, eu já começo trazendo para vocês um pouco da cara desse estudo, né? Como ele vai chegar até vocês, para um link que daqui a pouco a gente também vai compartilhar. Esse estudo está dividido em 6 etapas, e nessas 6 etapas a gente passa justamente por esses elementos que a gente começou a dialogar aqui nas últimas falas, principalmente voltado à perspectiva de entender tecnicamente, né, como os planos de ações climáticas estão montados. Então, passa por uma análise sobre circularidade e o entendimento da estrutura do plano de cada cidade, o panorama das principais emissões, como as emissões totais, transportes, fontes estacionárias e resíduos, uma perspectiva sobre as metas de mitigação das 2 cidades e, por fim, construindo um pilar de 6 pontos-chave, onde a gente passa a repensar o modelo das cidades, novos modelos de negócio, a matriz elétrica brasileira,
descarbonização em cidades e como isso impacta a qualidade de vida das pessoas, tecnologia e processos de governança, e fechando com a perspectiva de a participação de todos é essencial, ou seja, exatamente o que a gente vinha falando. Então, a gente, de fato, está alinhado nesse estudo com as visões nas quais, as quais são as mais importantes para o desenvolvimento técnico dessas temáticas, seja no setor público ou privado. Bom, sem mais delongas, no próximo slide a gente vai apresentar a agenda para vocês, né? A gente vai começar falando sobre quem fez parte desse estudo, né? Os especialistas desse processo. O IPT vai falar sobre o olhar dos principais setores e fontes de emissões e as oportunidades nas duas cidades, e a Exchange for Change Brasil vai abordar a perspectiva de como tudo isso se congrega na construção de uma cidade circular, abordando 6 pontos-chave. Então, vamos passar, por favor, para o próximo slide, convidando o professor Oswaldo Sanches e Beatriz Luz, para que a gente possa começar a fazer esse diálogo mais profundo sobre o estudo que a gente teve a grande oportunidade de construir a várias mãos, pensando um produto que a gente possa entregar com muito carinho para toda a sociedade. Bom dia, professor Oswaldo. Bom dia, professora Beatriz. Muito prazer tê-los aqui. E deixo a palavra com vocês para que possam apresentar esse estudo. Ok, Ricardo, obrigado. Obrigado a todas e a todos pela presença e pela oportunidade. Obrigado à minha colega aqui de trabalho, Beatriz Luz, pela presença também, que vai nos ajudar a apresentar para vocês uma contribuição de um trabalho que a gente fez para a Enel, né, a pedido da Enel, baseados nos planos de ação climática da cidade de Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, tá? Então, se puder dar início à apresentação, agradeço, Maurício, por favor. Pronto. Nós trabalhamos com uma equipe relativamente grande de profissionais, né, que inclui vários setores do IPT, como vocês vão observar, né, nós vamos apresentar isso. Inclui nossos colegas pesquisadores aí da Exchange for Change Brasil e também contamos com a colaboração dos colegas da própria Enel, da área de economia circular e sustentabilidade, tá? Pode passar? Bem, a ideia aqui, então, para vocês é apresentar num jogral, né? Eu primeiro, depois a Beatriz. Nós vamos apresentar partes do trabalho realizado, pelo qual a gente analisou uma abordagem feita pela cidade do Rio de Janeiro para o Plano de Ação Climática do Rio e também a abordagem de São Paulo, da cidade de São Paulo, para o Plano de Ação Climática de São Paulo, né? Nós nos inspiramos nesses planos e foi muito útil para nós fazer uma análise comum desses planos aí, porque isso permitiu que a gente tivesse alguma sensibilidade os pontos que cada um assumiu, né, para a realização do seu plano de ação climática e a metodologia utilizada, os pontos que todos pretendem chegar, né? Ambos os planos estão olhando para o horizonte de 2050, mas, como era de se esperar, partem de pontos diferentes, usam metodologias diferentes, né? Endereçam as ações de uma forma diferente, usando a estrutura de gestão, né, do município, e a gente vai tentar apresentar algumas conclusões que veio dessa análise, tá bom? Próximo slide. Antes disso, só para lembrar de onde que a gente está falando, né? Aqui no IPT, nós somos uma empresa pública, nós atendemos tanto o setor público quanto o setor privado, né? E a gente tem dado uma atenção muito grande para várias cadeias produtivas aqui no Estado e fora do Estado, né? E também atendendo a municípios de São Paulo, fora de São Paulo. Isso nos permite identificar oportunidades que são multidisciplinares, né? Pode passar, só para mostrar para vocês o tipo de atividade que a gente realiza.
A gente tem projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, testes, ensaios, serviços correntes, fazemos inspeções, desenvolvimento metrológico de medições, temos laboratórios acreditados no Inmetro e tal. Também produzimos materiais de referência e também temos uma área de ensino tecnológico. Próximo. E a gente conta, para poder dar conta desse conjunto relativamente grande de ações, com vários setores aqui do IPT, são 7 unidades de negócios, e isso tem nos ensinado bastante que as ações hoje em dia relevantes, tanto para o setor público quanto para as cadeias produtivas do Estado e fora dele, precisam contar necessariamente com uma equipe multidisciplinar, né? Soluções relevantes demandam isso, dificilmente a gente consegue apresentar soluções relevantes conversando dentro de um nicho, uma monodisciplinaridade. A gente sabe que ela acaba sendo muito restritiva, né? E por esse motivo a equipe nossa ela é composta de membros de quase todos esses centros aí, né? Nessa análise que a gente fez, a gente usou as expertises que estão nesses centros aí, tá bom? Próximo. Aí só para dizer alguns diferenciais, pode passar. Bem, e também a gente conta atualmente com uma iniciativa pela qual a gente está trazendo para dentro do IPT algumas ações de inovação, a gente está chamando aqui de Hub de Inovação, pelo qual a gente traz conjunto de empresas que vão se relacionar, startups e outras empresas já estabelecidas, aqui no ambiente do IPT, e a gente consegue dar suporte tecnológico para as ações de inovação dessas empresas. E uma outra modalidade também é a gente hospedar aqui no IPT os centros de inovação de muitas empresas, já são cerca de 10 empresas que estão trazendo seus centros de inovação aqui, pelos quais a gente consegue dialogar, desenvolver soluções, identificar oportunidades, né? Então, isso tem sido bastante rico, tem sido um processo bastante interessante aí de aprendizado para nós também. Pode passar? Bem, o estudo, só relembrando aqui, né, os capítulos 2 e 3 foram os capítulos que a gente olhou bastante para os planos de ação climática dos municípios, né? O capítulo 2, a gente usou como base os diagnósticos que constam de ambos os planos de ação climática, São Paulo e Rio, e o capítulo 3, nós olhamos para as metas, para os objetivos desses planos de ação climática, né? Vale dizer aqui, acho que caberia também relembrar aqui, né? A gente dá os parabéns para as equipes aí dos municípios, porque são trabalhos muito árduos, né? Geraram mais de 1.000 páginas cada um deles, né? São Paulo, Rio, também tratam não só dos aspectos associados com as emissões de gás de efeito estufa, mas também de uma série de outras metas que afetam o clima, afeta a população, afeta o território, né? Então, a gente sabe que é uma dificuldade de tratar esse complexo, né, de valores, e a gente reconhece que também nós, ao ler esses planos aí, a gente ficou bem impressionado, né? Mas conseguimos olhar, a partir dos conceitos de economia circular, que são já bem estabelecidos, né? Conseguimos olhar para a parte que interessa, nesse caso aqui, né? Que são os aspectos associados com as emissões, né? Então, nós olhamos só para uma disclosure aí, né? Nós olhamos para a parte dos planos de ação climática que tratam das emissões climáticas, tá bom? Então, nós olhamos, principalmente, focamos nisso daí para poder entender como é que a economia circular conversa com esses aspectos e como é que a gente consegue desenvolver soluções. Pode passar? Bem, e aqui tem uma primeira dificuldade que talvez isso seja perene para todos os municípios, né? Para quem trabalha com urbanização, para quem trabalha olhando para os aspectos de planejamento urbano, seria sempre interessante você partir de um mesmo ponto, né? E aproveitar experiências a partir da troca colaborativa de conhecimento, né?
Mas aqui a gente encontrou uma diferença significativa entre os planos de ação climática de São Paulo e o plano de ação climática do Rio, né? Então, vocês podem ver aqui pelo polígono, o plano de ação climática de São Paulo olhou para o escopo 1 e 2, que envolve algumas atividades, né, na hora que se fazem os inventários de gases e emissões de efeito estufa. E o plano do Rio, a gente chamou de nível Basic+, ele olhou para o escopo 1 e 2, mas acrescentou aí emissões na área da agricultura e da indústria, né? Nós vamos ver a razão disso até, né? Mas ambos excluíram o escopo 3, né? O escopo 3 seria uma oportunidade para a gente identificar, por exemplo, olhando do ponto de vista da economia circular, né? Para a questão das compras públicas sustentáveis e outros valores que poderiam estar incluídos aí, mas não foram contabilizados nos inventários, né? Então, isso é talvez assim, um desafio que caberia um certo esforço, que acho que, pelo menos do ponto de vista da economia circular, talvez desse resultados também interessantes. Pode passar? Muito bem. Usamos, né, para pensar as atividades, o inventário e as atividades para redução das emissões, esses modelos já convencionais, já amplamente debatidos, né? Como a Márcia colocou, vários deles lá, a Enel já utiliza, já incorpora isso, né? Mas a gente, usando esse conjunto de visões para modelos de negócios circulares, a gente foi olhando, fomos estudando os planos de ação climática e olhando, assim, no que diz respeito à redução das emissões, como é que a gente pode aplicar esses conceitos, né? Pode passar? Bem, então, por exemplo, São Paulo, aqui vou dar um conjunto de dados que foram extraídos desses planos de ação climática, mas com o objetivo de chamar a atenção para alguns aspectos, né? Então, por exemplo, no plano de São Paulo, a gente teve um pico de emissões em 2014, né? A distribuição das emissões pelos setores está expressa aí, né? A gente vê aí a importância do setor de transporte, energia estacionária, que é a energia gasta na indústria, né? E aí, como que essas emissões foram evoluindo ao longo do tempo? A gente prolongou aí o gráfico dos fatores de emissão usados pelo Sistema Integrado Nacional. A gente usou os dados que estavam lá nos relatórios, nos planos de ação climática, né? E só para expressar assim, como que esse fator de emissão ele varia conforme a dinâmica da matriz energética nacional, né? Então, por exemplo, 2014 usou-se mais termoelétricas, o resultado está aí, né? O fator de emissão também alterou. Então, é sempre necessário a gente analisar esses dois aspectos juntos, tá? Senão a gente acaba comparando coisas diferentes, o que não é o caso. Pode passar? Aqui a gente tem também a mesma análise para o caso do Rio. No Rio, 2014 também foi um pico, mas o Rio ele tem uma distribuição diferente em termos de emissões, né? Vamos lembrar, né? A gente incluiu aí os processos industriais e as emissões da agricultura. Vale lembrar que o Rio ele tem uma siderúrgica no perímetro urbano, né? Então, assim, isso afeta bastante a energia estacionária, emissões em energia estacionária, né? E da mesma forma, teve um pico em 2014, com variação do fator de emissão de CO2 do Sistema Integrado Nacional, né? Isso dá alguma ideia para a gente de como pensar, né, esses vários setores e como agir dentro de cada um desses segmentos para desenvolver soluções de redução de emissões. Pode passar? E aí a gente, olhando os setores, ficou evidente que transporte, energia e resíduos são os principais setores, já foi comentado aí pela Tatiane, né? E pelo Dr. Antônio, de São Paulo e Rio. E exatamente esses três setores, eles mereceram a maior parte das nossas atenções, das nossas discussões, né? Pode passar?
Então, assim, o olhar nosso foi para entender quais são os caminhos que os planos de ação climática das cidades estão adotando e que vão levar a uma redução efetiva das emissões, né, e que vão ajudar como a Tatiana falou, né, na entrega daquelas metas voluntárias nacionais, né? Pode passar. Bem, aqui a gente mostra para vocês, isso também veio lá dos planos de ação climática, né? Mas por que a gente destacou aqui, né? Para mostrar que uma comparação, e aqui, como eu falei, né, para a gente ter uma certa sensibilidade, isso é bastante útil, uma comparação entre São Paulo e Rio no que diz respeito ao setor de transportes, né? Você pode ver que, se puder aumentar a tela inteira para a apresentação, acho que fica melhor. Isso, obrigado. Então, dá para ver que o setor rodoviário e ferroviário em São Paulo, ele com essa distribuição aí, né, dá para ver que são segmentos que merecem, como disse o próprio secretário Antônio, né, merece uma atenção especial, né, uma frota imensa, né, e nós estamos falando, então, dessa distribuição aí de gasolina e diesel. Talvez, no caso do município, caiba aí uma atenção especialmente para o diesel, né, mas tem a gasolina também, que é do transporte individual. No Rio é diferente, né? Olha o peso do transporte aeroviário, né? No caso do setor de transporte no Rio. Então, essas são questões que, na hora da gente desenvolver assim, uma reflexão, né? Um modelo para atuação para a redução dos gases de efeito estufa, isso precisa ser colocado, precisa estar claramente configurado. Pode passar? Muito bem. Para o setor de energia, olha como que isso está posto, né? Como que é diferente para São Paulo e Rio, né? Então, São Paulo tem uma distribuição assim muito próxima para o setor residencial e o setor comercial e industrial. E no Rio a gente tem aí uma predominância do setor industrial, né? Principalmente por conta daquele aspecto lá que a gente comentou, de que tem uma siderúrgica na cidade, né? Então, essa é uma questão que precisa ser ponderada na hora que analisa isso, tá? Mas, de qualquer forma, né, dá para ver claramente aí os aspectos associados com o gasto energético por segmento, né? E aí as soluções são interessantes, nós vamos comentar à frente. Pode passar? No caso de resíduos, né, é muito especial esse caso, porque quando a gente fala de economia circular, e aí a gente sabe que o papel dos aterros sanitários, né, na política de gestão de cada cidade, como que a economia circular faz falta, né? Uma boa abordagem para a questão dos resíduos atacaria diretamente um item de muito peso nessa matriz, né? Então, assim, olha as oportunidades que existem para a economia circular. Claro que são datas diferentes, né? 2017 em São Paulo, 2019 no Rio, mas, assim, acredito que isso não tenha mudado significativamente também, né? Essas estatísticas, elas são dinâmicas, mas não devem ter mudado significativamente. De qualquer forma, isso está aqui para mostrar, basicamente, qual é o peso específico importante, né? Olha como o aterro sanitário no Rio impacta, né? As emissões, né? E São Paulo não tanto assim, mas impacta também. Então, assim, no nosso modo de ver, essa é uma oportunidade imensa, né, para se pensar em soluções usando aqueles conceitos de modelos de negócio lá de economia circular. Vamos lá? Pode passar. E aí, olhando mais para frente agora, né, passando do diagnóstico, mas olhando para frente, a gente pensou também nesses cenários, né? O cenário tendencial é o cenário pelo qual não vamos fazer nada, toca do jeito que está, né? E vamos ver o que acontece lá na frente. O cenário ambicioso é um cenário com uma certa regulação para controle
controle e transformação, né, transição para uma economia de baixo carbono, e o estendido é aquele cenário em que haveria ações mais específicas, mais endereçadas, mais bem, diria assim, ancoradas em objetivos, né? Ou seja, uma disposição mais presente em todos os níveis da sociedade, não só, acredito, não só dos governos, né? Então, nesses 3 cenários, como é que seria essa transição, né? Então, é olhar para frente agora. Vamos lá? Então, aqui a gente tem as metas de emissões para esses 3 cenários, ambos enxergando 2050, né? E usando os dados dos próprios relatórios de planos de ação climática, tá bom? Então, é basicamente isso para São Paulo e Rio. Aqui, primeiro, a gente vê para São Paulo. No caso do cenário ambicioso, a gente lê assim, ó, a reta superior, aquela preta, ela equivale à reta em que a gente não faz nada. E a reta inferior é aquela reta em que a gente está se propondo a fazer algo, né, no cenário ambicioso. E idem lá, vocês podem ver que a reta superior e a reta inferior, no gráfico da esquerda e no gráfico da direita, é a mesma reta. Tá? São as mesmas retas, né? Mas no cenário estendido, existe ali um esforço maior nos vários segmentos, conforme a gente identificou aqui, né? Em que a gente conseguiria resultados mais adequados, no nosso modo de ver, né? Por setor, né? Então, basicamente, isso mostra para a gente onde é que estão as oportunidades, né? Para os negócios em economia circular. Pode passar? Aqui é a mesma coisa, só que para o Rio de Janeiro, né? A gente pode ver aqui as metas de emissões para o Rio, naqueles cenários, né? Tendencial, ambicioso, estendido. Pode passar. E aqui é da mesma forma, né? A reta superior é a situação em que não vamos fazer nada, como é que isso vai progredir, e a reta, essa tracejada branco aí, vamos fazer alguma coisa no cenário ambicioso da esquerda e vamos fazer alguma coisa no cenário estendido da direita. Então, esses são os potenciais identificados para as ações, né, em que os agentes poderiam claramente usar conceitos da economia circular para poder agir, tá bom? Pode passar. Acho que é isso, né? E agora eu acho que cabe aí todo um debate, né? Uma discussão que a gente fez, que a nossa colega, a Beatriz Luz, vai apresentar para vocês, e a gente fica aqui à disposição para, na sequência, apresentar também algumas questões que a gente identificou, tá bom? Bia, vai. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer desde já a Enel pela brilhante iniciativa, que eu acho que traz aí uma base para a gente repensar realmente a descarbonização e o papel da economia circular nas cidades. E agradecer também a parceria com o IPT, em nome do professor Oswaldo. É uma honra a gente, né, uma empresa especializada em economia circular que nasceu há 8 anos, está fazendo esse estudo aí lado a lado com pesquisadores do IPT, que tem aí 100 anos de jornada e uma expertise enorme. Aprendemos muito aí no desenvolvimento desse estudo. Então, eu gostaria de começar mostrando um pouco do que é a Exchange for Change, né? Como eu falei, estamos aí desde 2015 e somos uma organização independente, conectada a uma rede de especialistas internacionais para co-criar e adaptar soluções globais para a realidade brasileira. Então, a gente traz aí na sequência um pouco da nossa jornada, do que a gente faz, dos nossos clientes. A gente trabalha desde educação, capacitação, treinamento, também promovendo estudos de estratégia para a circularidade junto a pequenas e médias empresas, junto a embaixadas e consulados,
justamente devido a essa nossa conexão e parceria com especialistas internacionais. E fazemos muito trabalho de curadoria, de eventos, já fizemos vários eventos com o IPT, trouxemos um especialista da Holanda para falar sobre cidades e economia circular há alguns anos atrás, e lançamos aí em 2020 uma iniciativa sistêmica através do Hub de Economia Circular, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, essas duas iniciativas que trazem um pouco aí do nosso braço de educação e do nosso braço prático. Então, o NEC é o Núcleo de Economia Circular, que é um grupo de pesquisa que a gente iniciou aí desde 2016, promovendo essa troca de conhecimento internacional, e hoje qualifica profissionais, tem vários profissionais na nossa equipe que vieram dessa jornada de estudo, e vários parceiros internacionais também. Desenvolvemos livros, revistas, e eu vou deixar depois aí para quem quiser se aperfeiçoar mais no tema e tiver mais curiosidade para poder consultar. E o Hub de Economia Circular, então, é um ecossistema pioneiro aí, que a gente reúne empresas que estão realmente comprometidas a trabalhar juntas para quebrar esses paradigmas, e o grande diferencial é essa união de todos os elos da cadeia. A gente ouviu aí falar muito no início desse nosso bate-papo sobre a importância da colaboração, de fazer junto, da integração. Então, o grande diferencial do Hub é essa integração de pequenos e grandes elos da cadeia. Já tivemos a Enel participando aí com a gente de debates, e é com muito prazer e honra aqui que eu vou trazer, então, aí um pouco dessa análise continuada através da visão do Oswaldo. A Márcia comentou sobre a importância da educação, da escola de economia circular que eles têm dentro da Enel, e a gente também já teve a oportunidade de ser palestrante convidado. Então, seguimos aí no próximo slide para mostrar aí para vocês que a primeira base que a gente traz para pensar a economia circular é que as regras mudaram, né? Então, a gente ouviu também, e vai ver aí nas nossas recomendações, o que a gente fala dos 3 R's importantes, né? De redesenhar produtos e serviços, reavaliar o processo produtivo e redefinir valores, atitudes e relações. E aí eu gostaria também de pontuar e trazer no próximo slide a importância desse trabalho que está sendo feito e a evolução do tema no Brasil, na América Latina, em comparação à evolução do tema na União Europeia. Então, a gente vê aí que na União Europeia tudo começou em 2015 com um plano de ação circular, né? E rapidamente, em 5 anos, eles já lançaram um novo plano de ação, que é o que está sendo base para o desenvolvimento macroeconômico da União Europeia. Em 2019, a União Europeia lançou o EU Green Deal, e que colocou a economia circular como prioridade número 1 e o bem-estar além do PIB. Então, é muito bom ver aí em todas as apresentações a questão da justiça social, a transição justa. E aí a gente vê aí, pode passar mais um clique. Em 2017, a gente inicia aí essa jornada no Brasil, com a CNI tendo um papel aí pioneiro de já colocar no mapa estratégico da indústria de 2018 a 2022 os elementos e os princípios da economia circular como algo importante para a indústria brasileira. Então, a gente vê que a nossa discussão aqui no Brasil não está muito atrás, né, da evolução e da jornada europeia. Em 2019, a gente vê o lançamento da norma ISO, e estávamos lá em Paris, na primeira reunião, junto à CNI, junto à BNT, e a CNI agora, junto com a BNT, tem um papel aí de liderança, principalmente na América Latina. Em 2021, a gente vê o resultado do primeiro estudo de roadmap brasileiro, que foi realizado pelo MCTI, que trouxe uma visão para o Brasil
e na COP26 a CNI já colocou a economia circular como um dos 4 pilares para a descarbonização da nossa economia. Então, olha a importância aí desse estudo, do papel da Enel de promover esse debate junto às prefeituras, junto aos governos locais, né? E no ano passado, a gente já começou a ver um desenvolvimento forte de políticas, de projetos de lei dedicado ao tema. Então, a gente tem aí a Política Nacional de Economia Circular sendo discutida. E para completar, então, e finalizar com a nossa linha do tempo, mostrar e deixar aí como que está destacado o foco no sul global. Então, a importância da gente ter esses estudos, de ter essas referências para a América Latina. Semana que vem vai ser lançado um programa e um roadshow EU Brasil de Circular Solutions, né? Vai ter o World Circular Economy Forum também no final de maio, que vai ter essa discussão do sul global, e em 2024 a gente vai ter um grande evento aí chamado Brazilian Circular Hotspot, que vai então colocar toda a realidade brasileira em foco, junto a parceiros internacionais, sob a liderança da Holanda. Então, acho que eu queria trazer isso só para a gente trazer um contexto da importância do tema, da relevância, e seguir, então, mostrando aí no próximo slide, né, o nosso estudo, e como que a gente traz os 3 princípios da economia circular para o contexto da cidade. A Márcia trouxe aí os 3 princípios, né, que destaca como que a gente tem que mudar e projetar os produtos já sem resíduos, manter o valor do produto ao máximo, o seu valor por mais tempo, e a regeneração. Então, quando a gente olha no sentido das cidades, as cidades circulares não têm resíduos, não têm poluição, ela é totalmente integrada com os sistemas naturais ao seu redor, e através dos modelos de negócio a gente mantém, né, o valor por mais tempo dos produtos, das matérias-primas. Então, o que a gente costuma dizer é que a cidade circular necessariamente é uma cidade inteligente, mas não necessariamente uma cidade inteligente é circular, porque a cidade circular promove uma visão ampliada da tecnologia. Então, não é só o uso da tecnologia de forma isolada. A gente precisa olhar o fluxo dos materiais, com a conectividade dos variados setores, e esse olhar, então, de como que a tecnologia pode alavancar os modelos de negócio. Então, através desse pensamento, a gente, junto com a análise dos planos de ação climática, a gente traz 6 pontos chaves para a gente pensar como construir uma cidade circular, e eu vou trazer um pouco aqui de reflexão sobre cada um desses elementos. Então, o primeiro é o ponto que a gente tem que repensar o modelo das cidades. Então, quando a gente olha, por exemplo, as emissões associadas ao transporte, que o Oswaldo trouxe, o Antônio e a Tatiana destacaram muito bem, né? E as metas de descarbonização, olhando para o uso de combustíveis renováveis, a eletrificação. Então, para que isso aconteça de forma eficiente, a gente precisa pensar também a infraestrutura ao redor do carro elétrico, dos combustíveis, do fornecimento de renováveis. Então, a gente precisa remodelar esses produtos e essa infraestrutura. A gente viu nos planos de ação climática como que os deslocamentos excessivos, tanto na cidade do Rio e São Paulo, vão impactar negativamente a qualidade de vida dos cidadãos. Então, a gente precisa remodelar a proposta de onde estão os trabalhos, onde estão as residências e como que a gente pode criar esses centros urbanos onde a gente tem a moradia e o trabalho de forma mais acessível. Então, para finalizar esse contexto de repensar o modelo das cidades, é extremamente importante que a gente olhe, então, para esse olhar de conexão dos diversos setores para um conceito diferenciado de zona urbana. Então, uma cidade circular, ela é mais segura, saudável e necessariamente inteligente. Então, agora a gente vai fazer uma reflexão sobre o segundo ponto-chave, que é quando a gente fala de repensar os modelos de negócio. São esses modelos de negócios que irão viabilizar o alcance das medidas propostas nesse plano de ação climática. Tem um estudo da Ellen MacArthur Foundation que mostra que
a economia global é 8% circular. Mas se a gente remodelar os produtos e serviços e pensar o reparo, o reuso, as relações públicos-privadas, a gente pode reduzir em 40% as emissões totais até 2050. Então, essa é a importância da circularidade e desse mindset no desenvolvimento das cidades. Então, a gente precisa pensar essa infraestrutura diferenciada para que esses modelos de negócio sejam implementados, pensar em novas formas de colaboração técnico-científica para que a tecnologia não fique sendo desenvolvida sem um olhar de mercado, de integração da cadeia produtiva, pensando novos padrões, processos e modelos de negócio. Então, o terceiro ponto é um outro elemento muito importante para a realidade brasileira, e a gente pôde ver destacado nos gráficos que o professor Oswaldo mostrou sobre a importância da matriz elétrica brasileira, né? E o fato da gente ser majoritariamente hidrelétrico. A gente vê como tivemos pico do aumento das emissões no período de crise hídrica, que a gente teve que acionar as termoelétricas. Então, a gente precisa pensar como que esses eventos climáticos, essas secas prolongadas, vão contribuir negativamente com esse cenário. É aí que entra um fator-chave que a Márcia também colocou, que é a descentralização, a digitalização dos meios de monitoramento e controle, para a gente poder melhorar a previsibilidade, o ajuste dos modelos de análise e trabalhar aí tendo mais segurança energética para a resiliência das nossas cidades. Então, é muito importante o incentivo do governo e as políticas públicas direcionadas a trazer um ganho de escala para as energias renováveis. O quarto ponto-chave é a gente fazer uma relação do potencial da descarbonização para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Então, a gente não pode só olhar, de novo, para a tecnologia de forma isolada, né? De forma que o estímulo ao carro elétrico ou a tecnologias que nem todo mundo tem acesso vai acabar criando um aumento da desigualdade. Então, a gente precisa pensar o reparo, as plataformas de compartilhamento e todos esses novos modelos de negócio que vão aumentar a vida útil do produto, vão facilitar o acesso a produtos às diversas classes, e com isso a gente vai gerar novos empregos, novas receitas, promover a integração de todos os atores, e por isso que a gente traz a importância de pensar esses modelos de negócio, pensar a educação, as novas habilidades que precisam ser colocadas nas cidades para que esses modelos de negócio tragam não só renda, mas também contribuam para o aumento da qualidade de vida de todos ao redor da cidade. Então, em ambas as cidades, né, tanto Rio como São Paulo, a gente viu uma preocupação em responder esses desafios, tanto ambientais como os sociais. E a economia circular pode ter esse papel aí de descarbonizar e, ao mesmo tempo, trazer benefício econômico, ambiental e social. O quinto ponto que a gente traz é justamente o uso da tecnologia e como que ela pode auxiliar os processos de governança na transição. Ouvimos falar muito da importância da colaboração e que ninguém faz economia circular sozinho. Então, a tecnologia tem que ser vista como um catalisador, né, para alavancar esses novos modelos de negócio. E para isso acontecer, a gente tem que pensar também um modelo de governança, porque não é só desenvolver uma plataforma digital, é como que o produto que está lá sendo compartilhado vai ser desenhado, quem que está fazendo a gestão dessa plataforma digital, como que está sendo a experiência do usuário. Então, várias relações comerciais e vários atores que precisam estar ali remodelando o negócio para que essa plataforma realmente promova uma nova experiência, um novo produto, um novo serviço. Então, é importante também reforçar, dentro dessa governança, o papel dos governos, a relevância das compras públicas
e os investimentos realizados pelas administrações municipais em diferentes frentes para promover esses novos produtos, trazer subsídios, por exemplo, né? Fortalecer a capacidade da mão de obra. Então, é muito interessante ver a importância de não só ter o desenvolvimento tecnológico, mas ter novos padrões, novas metas, exigências, e, por exemplo, aí, níveis mínimos de eficiência energética nos edifícios, por exemplo, para concessão. Então, é um processo aí que envolve tanto o desenvolvimento tecnológico como a integração dos atores e uma nova governança, que nos leva, então, ao último ponto, que é o destaque para a participação de todos. É fundamental, né, o papel tanto do governo, quanto do setor empresarial, quanto da academia e também nossos, dos cidadãos, que somos vistos como os grandes protagonistas dessa mudança sistema. Ao final da cadeia produtiva, quem tem a tomada de decisão em escolher um produto ou outro somos nós. E para isso a gente precisa ser educado, capacitado e ser influenciado através de novos produtos. Ter campanhas de conscientização em todos os níveis, né? O poder público tem que atuar também como um fomentador da mudança, trazendo incentivos, trazendo políticas públicas. E a gente vê aí uma mudança de mindset, de cultura mesmo, que envolve todos esses atores. A gente costuma dizer que a logística reversa não existe na economia circular, porque a logística reversa é uma obrigação legal, é custo, é difícil, ninguém quer fazer. Então, nosso impulso aqui tem que ser para pensar em novas cadeias reversas de matérias-primas. Então, é essa a mensagem e os 6 pontos-chave que a gente quer trazer. E eu gostaria, então, de resumir, de fechar a apresentação, mostrando aí no próximo slide, né, a visão 2050, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, e como que está aí associada a esses princípios da economia circular, e como que esse estudo pode trazer aí uma base de referência importante para a gente ter um programa de descarbonização e ter esse olhar da cidade do futuro. Então, o Rio de Janeiro, ele coloca que ele será, em 2050, uma cidade de paisagem primorosa, resiliente e neutra em emissões, com protagonismo no enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, por planejamento, inovação tecnológica e engajamento. Então, olha a importância aí do que a Tatiana nos trouxe sobre a regeneração e o equilíbrio entre a cidade e os sistemas naturais ao seu redor, a Mata Atlântica, que eu fiquei impressionado quando ela falou que só tem 27% da sua cobertura original, né? E São Paulo coloca também a questão da transição justa, de ser uma cidade menos desigual, mais preparada para responder aos impactos da mudança do clima, neutra em carbono, promovendo o acesso aos serviços públicos com qualidade, proporcionando bem-estar e o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentado para todos. Um outro número impressionante que o Antônio trouxe foi os 8 milhões de automóveis na rua. Então, olha como o primeiro ponto-chave que a gente trouxe, né, de remodelar as cidades, de integrar todos os atores, é essencial, essa visão sistêmica da economia circular. Em resumo, a gente traz aí 3 pontos-chave que vão permear toda a nossa reflexão, né? O primeiro sendo, então, a sintonia entre a inovação tecnológica e o mindset circular, que vai mudar aí as cadeias globais de suprimento, mas é essa junção de uma cultura de desenvolvimento de negócios com o desenvolvimento da tecnologia de forma integrada ao mercado, que vai permitir uma mobilidade mais inteligente e eficiente, edificações talvez modulares e o uso eficiente de recursos, então melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas. No segundo ponto-chave é essa nova governança, que redesenha papéis e responsabilidades, através de um compartilhamento de risco e benefícios. Soluções devem ser feitas através de modelos colaborativos. Só assim a gente vai garantir, então, o ciclo contínuo dos materiais e a não geração de resíduos. Portanto, a cadeia reversa de novas matérias-primas,
porque não existe mais nem lixo nem poluição. E, por fim, uma mudança de comportamento e atitude dos consumidores. Nós temos um papel essencial aí na transição, né, e na demanda e na conexão, tanto com o governo, quanto a academia, quanto as indústrias. Então, por fim, a cidade circular vai além do uso da tecnologia. Ela conecta pessoas, materiais, setores e soluções, promovendo melhores condições de vida e maiores oportunidades de geração de emprego. E essa é a última mensagem que eu queria deixar aí para vocês. Obrigada a todos e ficamos aí à disposição para qualquer debate e perguntas e respostas. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Osvaldo. Foi um prazer ouvir vocês falando sobre esse estudo. Acho que todos e todas podem ter ficado bastante curiosos e curiosas aí como acessar esse estudo, né? Então, vocês podem, depois do evento, acessar www.enel.com.br. No campo de buscas, só colocar cidades circulares. Clicando no resultado, já vai aparecer a página específica para esse estudo e como fazer o download. Então, todo esse conteúdo vai estar disponível, já está disponível para vocês, baixarem, conhecerem mais profundamente cada uma dessas soluções. Bom, a gente ainda tem mais um tempinho rápido para perguntas e respostas, para a gente possa realmente fazer esse diálogo. Primeiro, rápido aqui, veio uma pergunta para a Enel, né? Qual a relação do mercado de carbono e energia? Bom, para a gente, quando a gente está falando sobre mercado de descarbonização, a gente considera isso como um elemento fundamental, porque a gente tem a possibilidade de fazer a geração de energia limpa e, com isso, gerar, como é uma energia certificada, a gente gera crédito para que os clientes possam compensar suas emissões residuais. Bom, mas isso não é o único elemento, porque não é só como nós fazemos a geração, mas como não é só o que a gente gera, mas como nós construímos. Ou seja, a gente pode pensar no aspecto da energia limpa, mas a gente trabalha sobre um aspecto importante de circularidade, que são os canteiros sustentáveis e circulares. E com isso, a gente gera um bom impacto no entorno, além da parte de geração de renda, mas toda uma preocupação com a logística de todos os materiais e fazendo com que a gente tenha uma visão geral, não só sobre o produto, mas a perspectiva ambiental, econômica e social envolvida. Bom, para o Rio de Janeiro, Tatiana, chegou aqui uma pergunta sobre como acessar o plano de ação climática e os planejamentos da cidade do Rio e se os inventários de emissões de gases de efeito estufa são feitos para o Estado também, não só para o município. Saberia apontar? Obrigada, Ricardo. Obrigada aí pela pergunta. Tudo está disponível online. A gente tem uma plataforma que é a data.rio, que condensa todas as publicações da prefeitura. Então, tem os inventários, tem o Plano de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, mas se jogar no Google Plano de Desenvolvimento Sustentável Rio de Janeiro, você já encontra o PDS, a versão completa, tem um sumário executivo que é mais curto também, e é isso. No site da prefeitura também, prefeitura.rio, você pode procurar a página da Secretaria de Ambiente e Clima, e aí lá tem uma seção Mudanças Climáticas, que a gente condensou alguns links importantes, tanto para os inventários, quanto, enfim, estratégia de adaptação climática, outras informações importantes. E vou aproveitar e falar um negocinho rapidinho que eu esqueci de falar na minha fala. A gente um dos projetos novos que a gente vai lançar esse ano é o Proclima, que é o programa de ação e de registro de ação climática. E a gente vai incentivar as empresas na cidade do Rio a registrarem a sua ação climática, a sua redução de emissões, e a gente vai condensar lá nesse Proclima Rio informações também sobre as emissões de gás de efeito estufa. Então, quando sair, fiquem aí de olho nas redes da Prefeitura do Rio, algumas informações sobre a ação climática da cidade também vão estar lá. Muito obrigado, Tatiana. Ainda continuando com a visão do poder público, passo para São Paulo, depois novamente para você, por favor.
Doutor Pedro, chegou como ambos falaram sobre, e o estudo também demonstrou, que a parte da mobilidade é um tema importante, é um tema central para a melhoria não só da descarbonização, mas também para a qualidade de vida das pessoas. Pediram para que vocês, caso possam, sublinhar como a circularidade pode ser capaz de melhorar a mobilidade urbana do município. Agora sim, estava fechado, né? Tudo é integrado. Então, nós precisamos entender que a questão da mobilidade urbana está vinculada ao esforço de descarbonização da nossa frota, né? Mais do que isso, há uma série de medidas de ordem territorial, de engenharia de tráfego, de trânsito, que também contribuem para a descarbonização. No que tange a questão da circularidade, eu posso dar um belo exemplo. Nós temos aqui em São Paulo uma produção de resíduos diária equivalente ao de Portugal e parte da Espanha. Então, se existe algum lugar no mundo onde nós podemos estabelecer escalas para desenvolver circularidades a partir dos resíduos, é a cidade de São Paulo. O que temos aqui? Uma produção muito grande de biometano e 20 mil quilômetros de dutos de distribuição de gás metano por todo o subsolo da nossa cidade. Nós pretendemos fazer a injeção do biometano que nós produzimos com esta geração de resíduos, e quando eu falo 12 mil toneladas de resíduos urbanos dia, eu me refiro apenas aos domésticos. Nós temos que somar aí os grandes geradores e os demais resíduos produzidos pela cidade. Isso praticamente dobra, né? Então, o que fazemos? Nós pretendemos, por exemplo, iniciar a gaseificação da nossa frota de coleta de resíduos na cidade de São Paulo. Trocar e substituir o biodiesel pelo biometano. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condição de produzir biometano em tal escala que pode substituir em até 85% o volume de diesel consumido hoje, né, pela nossa frota. Então, esse é um trabalho muito interessante que estamos desenvolvendo hoje em São Paulo, visando utilizar a circularidade, né, para melhorar a descarbonização da nossa frota. Óbvio que isso melhora a mobilidade. Outro ponto é a substituição gradativa de determinados pontos e trechos de transporte público por sistemas alternativos, como é o caso do monotrilho, como é o caso do aeromóvel, que é movido inclusive a ar comprimido. Já temos 2 linhas que estão sendo projetadas. Enfim, há uma série de ações de mobilidade urbana descarbonizadas que estão se inserindo hoje na nossa rede de transporte no município de São Paulo. Obrigado, secretário. Sempre muito impressionante ouvir os números de São Paulo e do Brasil como um todo. Tatiana, você gostaria de complementar com alguma ação do Rio? Acho que destacar a importância da integração também com os governos estaduais. Metrô é uma política pública de transporte do Estado, então a gente tem que ter essa integração realmente. É o transporte de massa que vai de fato conseguir reduzir as emissões. Destacar as ações do Rio recentes de expandir o BRT, que também é um transporte de massa, um pouco maior que o ônibus, mas é um pouco menor que o metrô, mas a gente está avançando. E uma ação recentíssima, né, coisa de semana passada, a divulgação de que os passageiros vão poder usar 3 passagens no BRT, 3 passagens de integração. Então, quando a gente faz a integração tarifária, quando a gente inclui mais uma viagem para os passageiros, quando a gente reduz os custos das viagens em transporte público, a gente incentiva o uso do transporte público, e quando a gente melhora também a qualidade desse transporte público, a gente incentiva isso, e aí a gente
promove a redução do uso do transporte individual e reduz as emissões de gases de efeito estufa. Também a promoção, aí, o incentivo ao transporte ativo, né, o uso de bicicletas, por exemplo. Então, a gente também está expandindo a nossa malha cicloviária aqui na cidade. Então, algumas dessas ações para a gente tentar reduzir as emissões no setor de transporte. Obrigado. De fato, essa questão da integração dos modais é fundamental para a gente pensar a política de transporte de massa. Perfeito, muito obrigado. Trazendo também agora para a discussão IPT e Exchange for Change Brasil. Vocês apresentaram algumas ações, mas vocês poderiam apontar, por exemplo, como os laboratórios do IPT, ou como a Exchange for Change, pode apoiar a implementação das ações que foram citadas no estudo, por favor? Oswaldo, a gente pode começar com você? Sim. Obrigado, Ricardo, pela questão, né? Bem, nós olhamos para os planos de ação climática e identificamos vários segmentos envolvidos para cada ação, né? Então, uma forma do IPT participar seria justamente envolvendo essas várias disciplinas, né? Nas soluções, que eu acho que essa é mandatório hoje em dia, porque não adianta você resolver uma questão pontual na cadeia produtiva se aquela cadeia produtiva está inserida no relacionamento com a sociedade, né? E vai impactar emprego, vai impactar o clima, vai impactar a economia. Então, no nosso modo de ver, trata-se de organizar uma ação em função das disciplinas disponíveis, né? E da identificação de objetivo e um plano de trabalho muito claro, né? Porque a gente tem que ser efetivo, né? Como foi dito tanto pela Tatiana quanto pelo secretário Antônio, nós estamos comprometidos com metas, né? Então, a gente precisaria de ações específicas, com objetivos muito claros e mensuráveis. A gente precisa usar bastante os indicadores hoje em dia, né? Essa é uma questão urgente, né, da gente conseguir medir impactos associados com as ações de governo em inovação, né, com os indicadores que estão sendo usados para desempenho, né, climático. Foi dito aí a questão do mercado de carbono, né? O mercado de carbono no Brasil não está regulamentado ainda, né? Existe mercado voluntário. Então, quando você faz uma ação, no mínimo, você consegue medir as emissões associadas com aquela ação, né? Então, assim, eu vejo muito, assim, um papel do IPT como um desenvolvedor dessa contabilidade, dessa perspectiva da gente poder estar ajudando a medir cada ação dentro de cada solução, né? Acho que é isso que eu gostaria de dizer, né? Obrigado, Oswaldo. Beatriz, você poderia concluir rapidamente também sobre esse aspecto? Está fechado. Eu acho que vale destacar o ponto que o Oswaldo trouxe da multidisciplinariedade, né? Eu acho que a gente viu aí nesse estudo o potencial que a gente tem de desenvolver ações a partir do momento que a gente cria um comitê e um engajamento de especialistas diferenciados e especialistas que trazem esse mindset mais sistêmico. Então, eu diria que a nossa atuação é muito no sentido de promover esse engajamento. Então, a gente vê nas experiências internacionais a importância de ter um ator independente que possa unir todos os elos da cadeia e, inclusive, ser um facilitador entre o poder público e o privado, e todos os elos da cadeia, e ainda trazer a academia, né, o desenvolvimento tecnológico, para que a gente tenha essa agenda comum. Então, a gente fala muito da importância de ter esses ecossistemas multidisciplinares, unindo vários elos da cadeia e esse ator independente, para que a gente possa transformar todas essas metas em ações. Então, eu acho que é muito oportuno
entender essa conectividade dos atores, né? A importância que o Oswaldo falou dos estudos, dos desenhos, então, tanto do plano de ação climática, como tendo empresas como a Enel desenvolvendo esses estudos, porque a base de tudo é a educação. Mas logo depois disso a gente tem que ter esse engajamento de forma estruturada, diferenciada, e eu acho que a gente pode, e a gente costuma atuar muito nesse desenvolvimento desses ecossistemas e nessa colaboração. Colaboração, acho que não tinha palavra melhor para você terminar passando para mim, para a gente fazer esse encerramento do que essa. Quando nós propusemos esse estudo para o IPT e para a Exchange for Change, a ideia, desde o início, foi pensar maneiras pelas quais nós podemos colaborar com a sociedade entre diferentes setores. Então, esse estudo e esse evento é um primeiro passo para que nós tenhamos a possibilidade de colocar esses temas nas discussões, seja entre empresas privadas colaborando entre si, seja para o próprio poder público ter mais subsídios para preparações de suas licitações, por exemplo, pensando nas compras públicas, serem compras públicas cada vez mais sustentáveis, que a gente tenha a possibilidade de pensar novos marcos regulatórios para promover a descarbonização, a circularidade nas cidades e, principalmente, envolver a população em cada vez mais cenários de diálogo, de trocas como este. Então, esse estudo, como eu falei, foi um primeiro passo. A ideia é que, de fato, tenhamos novas oportunidades como essa. Agradeço novamente ao doutor Pinheiro Pedro, secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Tatiana Castelo Branco, coordenadora de Mudanças Climáticas da Secretaria de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, ao Oswaldo Sanches, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT, a Beatriz Luz, Exchange for Change Brasil. Foi um grande prazer ter todos e todas aqui nesse evento. Estaremos com o nosso site divulgando esse estudo, novamente, www.enel.com.br, na busca Cidades Circulares. Só clicar, você vai acessar a página específica. Agradecemos a todos e todas pela atenção e participação nesse dia. Tchau, tchau.